marcas que fazem parte do nosso cotidiano. A Coca-Cola é uma dessas mesmas marcas. Um ícone global com um legado que atravessa gerações e um capital de marca que a torna uma das mais desejadas referências do universo das bebidas. Nos últimos 20 anos, de todas as bebidas, em Portugal e no mundo, transformou-se, o consumidor mudou, os hábitos evoluíram e a sustentabilidade tornou-se um imperativo, assim como a inovação que ganhou uma nova velocidade, traduzindo-se em portfólios mais extensos e uma liberdade de escolha para o consumidor final nunca vista. Nesta conversa com Rui Serpa, Country Director da Coca-Cola Euro-Pacific Partners, refletimos sobre essa mesma evolução, o papel da Coca-Cola em Portugal e os desafios de liderar uma marca global com impacto local. Rui, muito bem-vindo ao estúdio da Grande Consumo. Muito obrigado por ter aceitado este nosso desafio. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder participar nestes diferentes formatos convosco. E é com muito gosto em que lhamos em mais uma iniciativa. Reportando ao início do vídeo, Rui, a Coca-Cola é mais do que uma bebida. É uma marca, um ícone à escala mundial e que acompanha várias gerações há muitas décadas, que é que isto é uma afirmação contundente. Falando exatamente do tempo, das décadas, da experiência que tens também em diversas vidas, não só nesta companhia como noutras, como poderias descrever a evolução do consumidor português nestes últimos 20 anos, nestas últimas 2 décadas? Acredito que haverá traços em comuns, mas também em significativas diferenças ao dia de hoje. Sim, exato. Vamos ver. Nas bebidas, obviamente. Consumidor, eu destacaria talvez 3 grandes áreas onde se tem sentido essa evolução. Uma delas, definitivamente, a inovação e a procura da diferenciação das bebidas. Saímos das categorias muito fechadas e alargaram-se para muito mais do que sabores, formatos, ocasiões de consumo, e portanto fomos evoluindo para ofertas, eu diria, mais sofisticadas, em que muitas vezes nos aproximamos muito das categorias umas das outras, mas também faz parte do crescimento do mercado, das diferentes categorias, da experimentação, portanto dessa evolução que é necessário fazer para ir percebendo que terrenos e como é que responde o consumidor, e portanto o consumidor tem vindo de facto a responder com esta vontade de experimentar coisas diferentes, e de facto o consumidor português gosta de que lhe sejam apresentadas coisas diferentes para poder experimentar. Depois obviamente consolidam-se e ficam apenas algumas, faz parte do processo de inovação. Depois eu diria que há outra grande característica que temos acompanhado nos últimos anos, que é ter um consumidor cada vez mais consciente da saúde e bem-estar. E junto os dois, porque não se trata só apenas de uma delas, é um consumidor cada vez mais bem informado, cada vez mais consciente daquilo que quer para si. E, portanto, com a oferta e com as opções que tem diante de si, toma decisões, eu diria, cada vez mais informadas, como disse anteriormente, experimenta e adota. Okay? E, portanto, isso também faz com que uns produtos, categorias ou marcas vão ficando e as outras não. E depois também há outra preocupação, que é obviamente mais recente, mas que se nota que é cada vez mais significativa, que tem a ver com a sustentabilidade. E, efetivamente isto depois obviamente reflete-se em múltiplos indicadores, em particular a reputação corporativa, mas há efetivamente uma preocupação por parte dos consumidores em procurarem soluções mais sustentáveis, ou pelo menos tal e qual como são apresentadas, não é? E portanto eu destacaria estas 3 grandes tendências, eu diria a parte de inovação, saúde e bem-estar e depois também sustentabilidade. E esses 3 eixos, ou esses 3 vetores que agora destacaste, são predicados apenas do consumidor português, mas também do europeu, ou seja, o consumidor português é distinto do europeu, sim ou não? Em que aspectos, sim ou não? Já percebi que o espectro das bebidas tem vindo a alargar-se muito, mas isso também reflete a dinâmica do próprio mercado e exatamente os vetores que acabaste de descrever. Exatamente. Vamos ver, eu diria que o consumidor português e o europeu é diferente, sim ou não? Sim, mas cada vez, eu diria, tem um bloco comum ao consumidor europeu. O consumidor português é cada vez mais viajado, tem cada vez mais informação, as tendências de consumo, eu diria, são cada vez mais semelhantes, eventualmente podem ter uma diferença, uma decalagem em termos temporais, mas são cada vez mais parecidos. Agora, obviamente, tem particularidades e esse também é o nosso trabalho em cada mercado. Nós, enquanto sistema, não só a Coca-Cola Euro-Pacific Partners, mas também a Coca-Cola Company, que é a dona da marca e que, portanto, acompanha e segue de muito perto estas tendências dos consumidores, perceber
o que é que ele pretende, em particular para Portugal, obviamente não apenas a nível global, mas também a nível local, e depois nós conseguimos capazmente refletir essas tendências no ponto de venda com a oferta que damos. Eu diria, e atenção, falei em pontos de venda, e o próprio tecido de pontos de venda em Portugal tem evoluído bastante. E, portanto, eu diria... Perdão, o consumidor português diferencia-se deste logo do europeu porque é um consumidor altamente influenciável e influenciável, diria, pelas dinâmicas promocionais, e aí é uma tendência ou é uma característica dele ou é culpa nossa, produtores e retalhistas, é um bocadinho a galinha e o ovo, mas a verdade é que somos um dos países com mais elasticidade à promoção, e segundo, também temos um consumidor muito experimentalista, com influências de raízes passadas e históricas portuguesas como apetência a sabores tropicais e por aí adiante, e portanto muito experimentalista, gosta muito de experimentar, gosta muito de variar. Obviamente alguns consolidam e ficam os blocos mais significativos, mas temos uma parcela de inovação que representa sempre uma parte nova em cada segmento, que é muito importante. E quem não inovar e quem não estiver lá, obviamente está a virar costas a uma parcela importante do mercado nesse ano. Portanto, temos que o entender bem e segui-lo de muito perto. Isso é o que diz a tua experiência, que está há tantos anos no universo das vidas, Rui, e falando exatamente dessas diferenças, dessas semelhanças, a título agora pessoal, o que é que motivou a abraçar este projeto da Euro Pacific Partners? Eu já não sei há quantos anos está à frente da companhia, confesso, mas perguntar-te-ia que balançasses do mesmo e do tempo que levas à frente dos times da Euro Pacific. Bem, então aqui na CCEP, na Coca-Cola Euro Pacific Partners, cumpri em março 8 anos. E eu costumo dizer a minha segunda vida no sistema Coca-Cola, não é? Porque anteriormente, em 2000, já tinha iniciado também uma jornada de 4 anos, na altura na Refris, era uma outra realidade, e portanto uma empresa local, e portanto agora novamente nestas leads de sistema Coca-Cola, mas enquanto a empresa responsável pela produção e comercialização, com uma dimensão diferente e com uma perspectiva também diferente. É efetivamente uma multinacional e, portanto, isso também foi uma das coisas que me atraiu neste regresso ao sistema. Obviamente fiquei sempre aqui com uma pena de ter deixado o sistema, achei sempre um sistema fantástico, um negócio muito interessante, marcas fantásticas, e eu diria também pessoas, e portanto esta oportunidade de regressar foi caída do céu, e portanto foi daquelas sortes que acho eu que o percurso, quando fazemos as coisas bem feitas, acho eu, elas voltam a surgir. Mas obviamente também se associou aqui um momento pessoal, porque estava fora de Portugal a trabalhar, e foi a oportunidade de regressar a Portugal. Também, obviamente, conseguir conciliar o lado mais familiar da minha vida, que é muito importante para que podemos equilibrar as duas coisas, e isso foi ótimo. E depois, obviamente, o desafio de poder participar nesta transformação que foi, porque a criação da CCEP tinha meses. Ou seja, exatamente o que é que motivou essa apetência para querer voltar? A questão do portfólio, que é hoje muito mais alargado do que há 20, 25 anos atrás, e acho que isso é notório. No fundo, houve transformação no negócio, houve alargamento do portfólio, mas dentro desse espectro, qual foi o momento mais transformador que tu achas que a empresa esteve nesse mesmo percurso de Refris para a CCEP? Sim, eu diria que, vamos ver, quando nós avaliamos todo este percurso histórico da empresa em Portugal, e acho que devemos sempre associar e relembrar o que é este negócio em Portugal. Nós vendemos a primeira garrafa de Coca-Cola em 1977, e já em 1927, enfim, por razões conhecidas, enfim, não era permitido comercializar Coca-Cola em Portugal, e vendemos a primeira em 77, mas já em 1927 Fernando Pessoa fazia o primeiro slogan para a Coca-Cola, que era o primeiro estranha-se, depois entranha-se. E portanto, vejam bem, só 50 anos depois é que podemos começar a vender. E portanto, esta associação aqui ao país já é muito antiga, e desde 78, quando criámos a nossa fábrica, que temos vindo efetivamente a ter aqui um impacto e um significado muito grande em Portugal. Mas eu diria que a grande transformação que senti neste percurso mais recente foi efetivamente esta mudança para uma multinacional, a projeção das formas de trabalhar, a projeção de toda
a escala, que este é um negócio também, obviamente, que implica muita escala, e é com essa escala também que vem o portfólio, ok? E, portanto, estamos a falar de um negócio que tem muitas marcas a nível global, já teve mais, já teve menos, estamos sempre com uma dinâmica muito significativa, e, obviamente, vamos tendo a possibilidade de poder trazer para Portugal aquelas marcas que nós achamos que têm mais, vão ter mais sucesso, ou que se aproximam mais, como dizíamos há pouco, daquilo que são os gostos, as necessidades, qual é que é o fit que faz também, obviamente, ao consumidor português. A cultura de cada país influencia a forma como vocês trabalham a operação local, ou seja, as idiosincrasias locais têm peso na definição dos portfólios. Sem dúvida. Eu diria, cada vez mais, se por um lado nós também temos a possibilidade de, dentro do leque de portfólio, escolher as marcas que querem trabalhar, depois tem que haver escala suficiente para representar localmente. Mas chegar à escolha. Claro, mas também há, obviamente, um trabalho de gestão de portfólio que tem a ver com essa desejada escala que pretendemos a nível global. Porque uma marca, para ter dimensão global e para também ser suportada por um conjunto de investimentos, naturalmente tem que ter um conjunto de dimensão global. Isto no ponto de vista de portfólio. Claro que sim. E que papel têm tido os segmentos como as bebidas sem açúcar, também as energéticas, os ready to drink, estão todos em voga, na evolução e diversificação desses mesmos atos de consumo? Nunca foi tão fácil encontrar uma bebida ao meu gosto, entre aspas, e ponho aqui aspas neste caso. Eu diria, são categorias bastante diferentes, não é? Desde as energéticas, que procuram uma determinada, estão muito mais perto da funcionalidade do que se calhar apenas do refrescar e do prazer de tomar uma bebida com amigos ou com família, e depois o ARTD, que é o Alcohol Ready to Drink, baixo teor alcoólico. É verdade, temos vindo a adaptar, temos vindo cada vez mais a passar para novas categorias, queremos fazer crescer, obviamente, a nossa amplitude e o nosso espectro de negócio, porque, mais uma vez, há dinâmicas nas diferentes categorias e, portanto, nós temos que as acompanhar. Temos um segmento e um conjunto de categorias, neste caso são as bebidas refrescantes com gás e sem gás, que é o nosso core do negócio. Essas categorias, essas macro categorias vão tendo oscilações entre elas dentro de si próprias, mas nunca esquecemos de olhar para o lado, não é? E as mesmas têm que peso percentual da vossa faturação, Rui? Vamos ver, a marca Coca-Cola é a mais significativa e pesa cerca de 70% da nossa faturação. Recordar que no total do nosso volume de negócios, cerca de 90% nós produzimos em Portugal, na nossa fábrica, e depois, basicamente, porque maioritariamente o PET acético nós não produzimos cá, que é produzido fora, mas tudo o resto, a grande maioria é feita cá, com muito orgulho, na nossa fábrica, e portanto nós temos vindo aqui a fazer algum caminho noutras categorias novas, seja o ARTD, seja as energéticas, que já é muito significativo, é uma categoria onde nós, em bastantes canais, já atingimos a liderança, portanto estamos muito satisfeitos com isso, e sobretudo, como dizia anteriormente, cada vez mais aquilo que procura o consumidor procura coisas diferentes, não apenas uma bebida, não apenas refrescar-se, procura funcionalidade em alguns casos, como pode ser um boost de energia, pode ser um adicional de hidratação e, portanto, procura as desportivas, pode ser uma marca mais divertida, mais descontraída, e pode ser, se calhar, uma Fanta, ou a Coca-Cola de sempre, que é a bebida ideal, eu diria, para tomar com amigos e família. E como é que se acompanham essas dinâmicas todas, ou esse apelo do consumidor? Ou seja, como é que uma companhia como a vossa consegue escutar, acompanhar, desenvolver e apresentar uma solução para essas mesmas necessidades? Claro. Essa é uma das grandes vantagens de trabalharmos como sistema. Como disse anteriormente, a Coca-Cola Company, de quem é responsável pelo desenvolvimento de marcas e marketing ao consumidor, e portanto faz todo esse seguimento muito perto dessas tendências, não apenas no mundo inteiro, mas também em Portugal, e portanto apoia-nos e dá-nos todo esse background e essa informação. E nós ajudamos também a fazer aqui uma adaptação local com todo o feedback que temos dos pontos de venda, dos nossos clientes, e fazemos aqui tentamos nós fazer aqui um fit perfeito daquilo que trazemos para o mercado português. E obviamente temos tido muita dinâmica,
umas marcas com mais sucesso do que outras, mas isso faz parte da dita dinâmica, porque são respostas que não temos no momento do lançamento de uma marca, temos probabilidades. E depois tudo depende de como os consumidores respondem ao apelo que lhes fazemos. E hoje, seguramente, com o route to market muito mais rápido do que há 25 anos atrás, no contexto que falamos anteriormente. Sim. A companhia hoje é muito mais ágil na resposta ao consumidor, não me entender? Nós investimos muito e tentamos desenvolver bastante o nosso route to market, a nossa forma de chegar aos pontos de venda, porque é ter um produto em perigo de ser consumido no ponto de venda, não é? Que nos pode gerar mais negócio e, sobretudo, fazer aqui a ligação entre aquilo que foi comunicado ao consumidor nos diferentes meios para tornar apelativo uma marca e querer experimentar e, de facto, ele ter a oportunidade, quando anda na rua, poder encontrar o produto que quer, o produto que quer experimentar e colocá-lo. Portanto, costumo dizer, colocar o produto em perigo de ser consumido. Essa é a nossa responsabilidade. Claro que sim. No fundo, nós temos assistido com o lançamento recente da Fusti, que é o mais recente exemplo de lançamento da companhia em Portugal. Como é que está a correr a sua implementação no mercado doméstico? Era o ativo que faltava num portfólio já tão lato e que tem vindo a ser reforçado em algumas categorias, como ainda agora falámos, com algumas marcas que não tiveram eventualmente o desempenho esperado, no caso das tónicas, o rebranding das tónicas, e as bebidas à base de chá, que é isto que agora tem em causa. Era o produto que faltava ao portfólio da CEP? Vamos ver, bebidas, a resposta é sim, estamos muito contentes com o desempenho de Fusti. O chá gelado, ou o chá pronto a beber, é, depois da água e depois de colas, neste caso a terceira maior categoria de bebidas não alcoólicas, e portanto em Portugal é muito grande. É verdade que, em particular na distribuição moderna, há um peso de marcas próprias, marcas do distribuidor, do retalhista bastante significativo, mas continua a ser uma marca crítica e uma marca que, em particular no Horeca, é obrigatório estar disponível. E, portanto, para nós também nos fazia muita falta no nosso portfólio. Nós tínhamos uma marca que deixámos de ter e decidimos avançar com esta marca própria nossa, que é a Fusti. Aquilo que eu posso dizer, neste momento estamos muito contentes, porque estamos acima do objetivo em todas as linhas, não apenas volume, litros, volume de faturação, valor de faturação de vendas, número de pontos de venda onde estamos disponíveis no canal Horeca, distribuição numérica na distribuição moderna. Portanto, até agora, muito boa resposta por parte do consumidor e muito satisfeitos. Também a marca Royal Bliss, que foi a nossa marca de mixers que lançámos há 2 anos, tem vindo a fazer o seu caminho, numa categoria que era muito quase monomarca. Temos também conquistado bastantes clientes e cota de mercado e estamos a construir o nosso caminho. É uma marca muito importante para nós, também uma categoria muito relevante para nós e até agora claramente já podemos dizer que são categorias consolidadas no nosso portfólio e que estão para ficar. O que só aumenta a pressão para o próximo lançamento. É sempre assim. Claro, o próximo é sempre mais exigente e vai ser sempre o melhor. Exatamente. Até para dar continuidade exatamente a esse perigo de ser consumido. Rui, a CCEP sempre se bateu muito pela bandeira da sustentabilidade, que sei que é hoje um pilar estratégico na vossa operação. Quais são, em poucas palavras, os compromissos e os projetos prioritários da companhia em Portugal nesta área? Muito bem. Então, são vários e não os vou enumerar porque, de facto, é extenso, mas, sobretudo, são paralelos àquilo que é o nosso compromisso global e que temos um programa intitulado This is Forward e, portanto, nós decantamos todo esse programa a nível local. Incide maioritariamente em seis pilares, que são as bebidas, as embalagens, a água, o clima, a sociedade e a cadeia de abastecimento. Portanto, todos estes sobre todos estes 6 variáveis ou pilares, nós desenvolvemos vários projetos, tanto a nível global como a nível local. A nível local temos vários e de facto, trabalhamos com muita contundência e, sobretudo, muito carinho. Muitos pormenores temos, de facto, nas nossas plataformas, bastante informação e de forma regular, mas eu diria que bastante orgulhosos de podermos colaborar desta forma e devolver à sociedade, ao clima, aquilo com que estamos comprometidos. Rui, mas em concreto, onde é que a companhia quer chegar nessa mesma matéria? Falamos de metas até 2030 ou o objetivo é ir ainda mais além? É ir mais além. Nós queremos chegar até 2040 a emissões zero. Contudo, temos objetivos parciais e queremos fazer uma redução de 30% quando comparamos com 2019, já em 2030. Temos também o objetivo de ter 100% da nossa energia utilizada a ser de fontes renováveis, muito bem lançados neste objetivo, com um enorme parque fotovoltaico que temos na nossa fábrica. O terceiro grande objetivo é termos embalagens 100% recicláveis.
E por último, o açúcar dos nossos produtos. Em concreto, fico muito satisfeito de avaliarmos todos os produtos que foram consumidos em 2024 pelos nossos consumidores e 51,2% foram produtos já sem açúcares ou baixo em calorias, o que significa que efetivamente há a adoção das escolhas que entregamos aos nossos consumidores, que é o nosso objetivo e a nossa tarefa é entregar opções, dar opções aos nossos consumidores e eles escolherem. E manifestamente estão a aderir, tanto que já se pode dizer que existe uma maioria dos nossos produtos que são consumidos sem açúcar ou baixos em calorias. Então, como consequência disso mesmo, o que é que falta ainda fazer, no vosso entender, para sagar ainda mais a economia circular no setor das bebidas? Temos agora a questão do SR, que está aí à porta, está a chegar. Vai ser uma boa resposta da sociedade civil relativamente à valorização do ato de reciclagem. Há uma maior responsabilização, uma maior responsabilidade do consumidor perante esse ato. Sim. Vamos ver, por partes, as nossas responsabilidades. Claramente, água e embalagens. Uma delas, a água. Obviamente, a água no produto final é o maior componente das nossas bebidas e, portanto, sentimos aí uma enorme responsabilidade. É com muito orgulho que nós dizemos que temos um dos melhores indicadores de utilização, um dos melhores rácios de utilização de água por cada litro produzido. Por cada litro produzido, incluindo o litro de água, o litro produzido, perdão, nós utilizamos 1,58 litros de água para produzirmos 1 litro de produto acabado, o que significa toda a quantidade de água que está dentro do produto, do litro em si, mas também toda a água que utilizamos para limpeza das máquinas, etc. Okay? Isso é fundamental. E, portanto, é um ótimo indicador quando olhamos para a indústria de bebidas e, portanto, sentimos muito orgulhosos. Mas também estamos muito comprometidos em devolver à natureza toda essa água que utilizamos. E, portanto, temos vários programas, um deles que é encabeçado pela Coca-Cola Company, no Plantar Água, que é na Serra do Caldeirão, no Algarve. E depois, nas embalagens, como disse anteriormente, 99,9% das nossas embalagens já são possíveis de reciclar, com materiais que são reciclados e hoje em dia todas as nossas embalagens de meio litro já são 100% com PET reciclado, excepto a tampa e o rótulo, perdão, okay? Que é uma unidade mais difícil. Quando vamos à outra parte da pergunta que tinha a ver com o SDR e a responsabilidade, não é? Vamos ver. A resposta da sociedade civil a esta questão mesmo. Só a responsabilidade do consumidor estamos a dar o caminho certo para potenciar o maior número de recolha de embalagens. Vamos ver, o SDR vai ser determinante e vai haver, o SDR vai nos trazer, vai fazer com que exista um antes e um depois nesta questão das embalagens e na circularidade das embalagens. Desde logo porque toda a comunicação e toda a iniciativa vai responsabilizar muito mais o consumidor e vai motivá-lo, neste caso através de um depósito, de um valor de depósito. E, portanto, desta forma vamos tornar muito mais visível, muito mais palpável, muito mais concreto aquilo que é a responsabilidade de cada um de nós enquanto consumidor. Nós enquanto produtores, assumimos a nossa, desde há muito tempo e com programas que falei anteriormente, mas também assumimos quando fazemos parte de toda a criação do Sistema de Depósito e Reembolso, a SDR Portugal, torná-lo uma realidade, que é uma operação bastante complexa. É importante dizer que estamos a falar de 2 mil milhões de embalagens por ano. Vão ser vários milhares de máquinas colocadas pelo país e, portanto, nós estamos a colaborar, juntamente com todos os outros produtores e também retalhistas, colocarmos de pé este sistema e depois, obviamente, nós contamos que o consumidor também vai fazer a sua parte. Vamos motivá-lo através do depósito, mas também, obviamente, dar a conhecer, vamos fazer muita comunicação institucional sobre este sistema e motivá-lo a participar. No início, enfim, vamos ter as dificuldades normais daquilo que é criar um novo hábito, mas estamos convencidos que vai ser um sucesso e vai ser muito bom para o país e também para o ambiente. E no qual o consumidor final terá uma palavra decisiva a ter em cima de tudo. Rui, partindo dessa mesma paixão com que todos temos até agora, como é que é liderar o braço armado, o braço operacional, comercial de uma marca com tanta visibilidade e, sobretudo, responsabilidade social? Já percebemos que não é só a gestão financeira, sustentável ambiente, mas também as pessoas, como agora falavas.
Vamos ver, esta liderança é um resultado de sistema, como disse anteriormente, destas duas empresas que nós compomos e que lhe chamamos de sistema, e é um trabalho de equipa diário. Obviamente dividimos responsabilidades e no nosso caso é a responsabilidade por todo este poder de alcance que temos, este impacto que a nossa marca tem, o que significa chegar a um ponto de venda e apresentarmos e dizermos quem somos, mas também a responsabilidade de colocarmos as nossas marcas diante dos consumidores para serem consumidas. E, portanto, de serem consumidas, obviamente, nos pontos de venda onde atuamos diretamente. E, portanto, essa responsabilidade é sentida diariamente de colocar os melhores produtos, acreditamos nós, os melhores produtos, nas melhores condições para os consumidores. Portanto, com a visibilidade vem a responsabilidade e, portanto, nós assumimos-la e praticamos-la todos os dias. És conhecido no mercado por ser um gestor de pessoas que imprime de fundo cunho humano na sua gestão das equipas. Já não é a primeira pessoa que ouço dizer exatamente isto sobre ti, sobre a tua liderança. Que competências, enquanto gestor, consideras serem essenciais nos líderes do futuro, neste setor, mas na indústria dos bens grandes de consumo como um todo, acima de tudo? Vamos ver, As marcas têm voz, claro. E têm tom. Eu acho que aquilo que é crítico para nós, enquanto gestores nas empresas, e as empresas podem mudar, as marcas podem mudar, mas o que eu acho que é crítico é, enquanto gestores, termos uma elevada sensibilidade, termos uma elevada humanidade, se é que se pode dizer. Porque, ao fim e ao cabo, é tudo aquilo que, e naturalmente com isto também a responsabilidade, porque é tudo aquilo que dificilmente é substituível pelas máquinas, pela inteligência artificial, porque a evolução que temos tido nos últimos anos é impressionante, a capacidade de nos prepararem um relatório, de nos analisarem grandes quantidades de informação. Mas depois temos de saber interpretar e tomar decisão em conformidade. E com responsabilidade. E com sensibilidade para as pessoas. E, portanto, essa característica de interpretação dos dados, de tomada de decisão, tendo em conta múltiplos fatores, em particular com responsabilidade e considerando, obviamente, as pessoas, é algo que, na minha opinião, a máquina não substitui, ou pelo menos de momento ainda não está preparada para ser substituída. E se algum dia nos vier a substituir nestes capítulos, vai ter que ser programada, e programada com os critérios de alguém. E, portanto, esse alguém vai ter sempre que continuar a existir. Portanto, eu diria que os gestores do futuro e com as características de liderança que eu defendo, deverão ter, eu diria, esta perspectiva. A sensibilidade, esta sensibilidade para as pessoas serem bastante humanas e definitivamente responsáveis. Porque as decisões podem ser de curto prazo, podem ser de longo prazo e, portanto... Mas todas elas têm impacto na vida das pessoas. Obviamente, e depende do que é que nós queremos, não só para hoje, mas também para o futuro. A ética ainda é hoje um ativo importante na negociação, Rui? Definitivamente. Senão, eu aí teria muito a dizer sobre esta matéria, mas provavelmente pode não gerar os frutos ou o impacto imediato que muitas vezes nós gostaríamos ou que às vezes até as nossas empresas nos pedem, mas eu acho que é aquela que nos defende mais no médio e longo prazo. Sem ética, efetivamente, não podemos mandar as máquinas por nós. É esse o maior desafio para os próximos 5 a 10 anos na gestão e na sociedade? Ou seja, eu creio que não é possível hoje prever a evolução dos tempos, são diversos indicadores da nossa volta que assim nos mostra num contexto social e económico tão volátil. Ou seja, como é que se faz forecast, como é que se gera empresas, pessoas, compram matérias-primas, vendem produtos? Eu dividiria aí dois aspectos importantes. Por um lado, na gestão em si e depois com aquilo que nos rodeia, não é? A sociedade. De um ponto de vista de gestão, manifestamente, eu destacaria, como disse anteriormente, eu acho que um grande desafio que nós temos é a inteligência artificial. Hoje em dia, nós, enquanto empresas, discutimos muito isto, como é que nos adaptamos, como é que a adotamos, porque manifestamente vem-nos ajudar e vem-nos substituir em muitas coisas, mas a pergunta é até quando e o que é que nós, e como, claro, e o que é que nós, pessoas, humanos, vamos fazer a diferença, e portanto essa adaptação é crítica. Muitas vezes me perguntam: há risco de empregos? Eu diria algumas tarefas sim, algumas funções sim, mas vão nascer outras.
e portanto temos é que efetivamente ter essa disponibilidade, essa capacidade de adaptação e adaptarmos. É uma questão de evolução, acima de tudo. Claro. Isso também me leva a outro ponto, que é a gestão de recursos humanos, a gestão das pessoas, e sobretudo o maior desafio que eu sinto no dia a dia é as diferenças geracionais. As expectativas, os comportamentos, as motivações são cada vez mais variam com intervalos de tempo cada vez mais pequenos, e portanto nós, enquanto gestores ou líderes de pessoas, temos que ter isso em consideração, e portanto aquilo que motiva uma pessoa de 40 anos é diferente de uma de 30 ou de uma de 60, e portanto temos que nos adaptar muito bem. E depois ainda nos recursos humanos, adaptarmos à escassez, aos diferentes níveis de qualificação, e eu diria hoje em dia não nos podemos queixar dos níveis de qualificação, talvez seja mais desafiante os níveis de motivação, certeza daquilo que querem fazer, como é que o querem fazer, compromisso. Tal e qual. E depois, enquanto sociedade, eu acho que, enfim, não quero cair nos chavões, mas sofremos muito com a desinformação, manifestamente, sofremos bastante com os conflitos armados que começam a ser cada vez mais frequentes e os múltiplos impactos, e isso obviamente tem um impacto enorme nas cadeias de abastecimento e portanto no nosso negócio em si, e depois também obviamente todos estes extremismos, a capacidade de integrarmos diferentes culturas, diferentes povos, que gostemos ou não é uma realidade e nós temos que nos saber adaptar. Acho que temos que encontrar aí um melhor equilíbrio. E, portanto, eu diria os próximos 5 a 10 anos vão ser seguramente rápidos, muito dinâmicos, e vão exigir bastante de nós. Acho que temos sermos pessoas informadas, idealmente bem informadas, não ficarmos por coisas breves e fugazes que vimos num reel, e, portanto, se queremos verdadeiramente estar informados, se calhar temos que procurar um bocadinho mais, fazer alguma investigação e depois ter uma opinião própria. E ter eu diria, uma participação ativa, dedicarmos tempo às pessoas, porque temos que as entender, porque isso é que nos vão efetivamente poder dar, eu diria, uma mais-valia para podermos tomar boas decisões, porque muita da informação e da análise da informação vamos ter cada vez mais apoio. Portanto, e até em alguns casos excesso dela ou de má informação, claro, pelo menos. O last mile vai ser feito por nós, que é a decisão, ok? Portanto, isso... Eu chamo a sentido crítico importante, claro, cada vez mais, exatamente. Sabermos ter um olhar crítico e uma opinião sobre aquilo que nos é apresentado. E perante esse espectro e perante o facto da Coca-Cola ser uma marca que fala com todas as gerações, como é que se equilibra do ponto de vista da comunicação, de chegar essas informações de tudo o caminho já aqui descreveste hoje, e como é que se comunicam os valores da marca, no mero abdominal pelos jovens, acho que o futuro está sempre jovens, mas também pelo digital, ou seja, novas formas de consumir, novas formas de pensar, novas formas de estar e de comunicar. Vamos ver, eu acho que a Coca-Cola, desde que surgiu em 1886, portanto já lá vão bem mais de 100 anos, sempre soube ter esta capacidade de comunicar de uma forma muito transversal, multigeracional. Agora, obviamente, vai tendo maior foco. E manifestamente os jovens... E o foco vem como momento também. Claro, os jovens manifestamente são sempre uma das nossas grandes preocupações de recrutamento, de apoio, e portanto nós queremos estar sempre a aprender com eles e estar perto deles. Esta é uma responsabilidade direta da companhia Coca-Cola, que o tem feito de forma exímia durante estes anos e sobretudo, recorre, como sempre, aos vários canais vários canais de comunicação, perdão. Agora, obviamente, os canais digitais têm sido, efetivamente, provavelmente o canal mais utilizado ou o privilegiado, eu diria, nos últimos anos. Porquê? Porque pela abrangência que tem. Claro, a abrangência que tem, é lá que estão a maior parte dos jovens, é lá que passam a maior parte do tempo, a capacidade de interação com eles via digital é muito grande, e deixe-me destacar algo que para nós é muito querido, que é a capacidade de fazer a ligação também ao ponto de venda e ao local ou de consumo ou de compra, e portanto isso para nós é muito bom porque conseguimos fechar aqui um ciclo, isso é crítico para nós. A chamada fidelização. O Rui, há alguma bebida ou alguma campanha, desde que estás na companhia, que esteja particularmente registrada na tua memória? Bebida, manifestamente Coca-Cola, entre a original e a zero, definitivamente, sou grande fã, bem fresca, com gelo de limão, mas a campanha, pronto, e isto diz um bocadinho já da minha geração, nunca esquecerei aquela campanha do Sensação de Viver, muito animada, na altura em que ainda era muito frequente termos aqueles spots de televisão, e basicamente publicidade era na televisão, praticamente, a publicidade estática em spots. Tínhamos os spots de televisão de cerca de 1 minuto,
e era muito animado a cantar e a dançar, e portanto foi definitivamente uma campanha que me marcou. Era o teenager e portanto ainda hoje de vez em quando ouvimos alguém a cantarolar a música dessa campanha. O que demonstra bem a capacidade de impactar que a marca tem. Precisamente por causa disso, como vês o papel da marca Coca-Cola na sociedade portuguesa, é uma marca de momentos? Eu diria, vamos ver, é de memórias e de momentos, portanto tem aqui claramente um lado emocional, a frescura, a amizade. Vemos sempre uma mesa cheia de gente à volta, ou o bar de um café, ou a mesa de um bar, de um café, onde convivemos com amigos e com família, e portanto eu acho que esse lado emocional, divertido, de conexões, de amizades, a marca vai ter sempre. Exatamente, descomprometido, descomplicado, a marca vai ter sempre. Agora, eu diria quase que por desvio profissional vejo sempre o outro lado, não é? Que é este lado também de maior responsabilidade para com a sociedade, e em particular com a sociedade portuguesa. Manifestamente responsabilidade e, neste caso, de geração de emprego e de riqueza. Para nós é muito importante e fico muito orgulhoso quando, agora no final de 2024, no estudo de impacto económico que fizemos, saber que por cada euro consumido ou gasto com os nossos produtos, cerca de 82 cêntimos são uma mais-valia para a economia portuguesa, e portanto esta capacidade de fazermos também circular aquilo que é e gerarmos economia, e é haver esta circularidade ou esta reinvestimento, esta retenção de riqueza no país, esta está em causa. Criação de riqueza no nosso país deixa-me muito contente. Portanto, é o outro lado, além do emocional e tudo aquilo que tem a ver com a marca e que está sobretudo na memória de cada um, independentemente das gerações, ok? Como dizia anteriormente, para mim também está muito significativo este lado, que é a forma responsável e comprometida com que executamos e gerimos este negócio em Portugal, mas também aquilo que somos capazes de gerar como riqueza, de emprego, para nós é muito importante. O lado visível e prático do negócio. Recentemente tivemos um líder mundial muito conhecido a ter algumas considerações sobre a famosa fórmula Coca-Cola. Aproveito de perguntar qual é o maior mito que consideras existir sobre a marca ou sobre a sua formulação e que gostarias de desfazer, se é que é possível. Aproveito a oportunidade para vamos ver, há um mito, vários, tem existido vários, e que faz isto e que limpa aquilo, etc. Mas eu destacaria um que dizia que a fórmula de Coca-Cola utilizava ingredientes ou era extraída da folha de coca. Não é verdade, ainda circulam alguns desses mitos, dessas histórias. Não utiliza nem nunca utilizou. A única coisa mais próxima que utiliza é a noz de cola. E não apenas o nosso produto, há muitos produtos que utilizam, chocolates também, etc. Mas para conhecerem por menor todos esses pormenores da nossa forma, de como é que ela é construída, todos os detalhes, a nu, convido toda a gente a visitar, a fazer uma visita à nossa fábrica em Azeitão, onde aí poderão ter uma visita pedagógica. Não é uma visita marketingiana, é uma visita pedagógica para conhecer com detalhe e fazê-lo com muito orgulho, onde fazemos essa demonstração bastante detalhada de como é que é produzida e quais é que são os ingredientes não só da Coca-Cola, mas também das outras marcas que nós temos: a Fanta, Sprite, Fuse Tea, Powerade, etc. Monster. Real Bliss. Até porque a transparência, Rui, eu acho que é um dos ativos principais das empresas modernas, não é? Ser claro na forma como comunica com os seus parceiros, com os seus funcionários, com os seus colaboradores, mas também com a sociedade económica e civil. Transparência é fundamental no negócio. Crítico, isso, sem dúvida. Rui, por último, se projetar a operação da CCEP, já não falo tanto da marca, mas a operação comercial e operacional da marca, para daqui a 20 anos, se é que você for que essa 20 anos, eu sei que esta data para nós é redonda, mas a minha pergunta é: haverá sempre tempo para uma Coca-Cola? Assim o desejas, pelo menos? Haverá, eu acho que haverá. Eu, pelo menos em particular, daqui a 20 anos, espero estar reformado, com tempo para tomar a minha Coca-Cola quando quiser. Eu seguramente. Eu acredito que daqui a 20 anos vamos continuar a ter uma empresa e um sistema que continuará bastante saudável. É uma das coisas que me orgulho destes últimos anos, de facto temos conseguido
trazer muito bons indicadores de negócio, muito bons indicadores também de saúde de marca, muito bons indicadores de um ponto de vista também de empregabilidade, de retorno que damos aos nossos trabalhadores, portanto, muito bons de impacto económico e social, e portanto nós acreditamos que vamos continuar a ser um polo dinamizador localmente. Já o somos a nível global, mas localmente queremos ser efetivamente esse polo dinamizador. Continuar a oferecer este portfólio diverso aos consumidores portugueses e disponível nos pontos de venda de Portugal, porque acreditamos que nós não somos uma empresa monomarca, temos uma grande marca que dá nome à nossa empresa, que é a Coca-Cola, mas temos outras marcas. Também acreditamos que é através dessa expansão do nosso portfólio que vamos acompanhando esta tendência dos consumidores e, portanto, ser cada vez mais relevante para eles e, naturalmente, também para o nosso negócio, e, portanto, podemos efetivamente fazer girar aqui a roda e, portanto, nós também entregarmos à economia portuguesa e aos portugueses enquanto trabalhadores essa mais-valia e, portanto, a minha expectativa, se é que posso tentar adivinhar ou especular sobre num horizonte tão relevante, tão vasto como os 20 anos, mas obviamente tenho muito boa expectativa e acreditem que não é só porque temos por trás a marca Coca-Cola, sim, porque temos efetivamente um negócio bastante estruturado, bem organizado, com gente, sobretudo com trabalhadores muito comprometidos, muito determinados em entregar sucesso e, portanto, acho que no dia que chegar à altura de passar a pasta e subsequentemente todos os que por cá passarem, acho que vamos sempre entregar um negócio cada vez mais robusto e cada vez mais sólido e eu diria cada vez mais relevante para a economia portuguesa e para os portugueses. E no futuro eu espero e acredito que as pessoas continuem a fazer diferença, como é o teu caso, Rui. Muito obrigado por esta agradável conversa. É que agradeço. Liderar a operação de produção e comercial de uma marca como a Coca-Cola é mais do que gerir um portfólio, como hoje percebemos. É interpretar as gerações, antecipar tendências, responder a desafios globais com soluções locais, sempre, obviamente, com o consumidor no centro. Nesta conversa com o Rui Serpa, revisitámos o caminho percorrido, mas sobretudo projetámos o que ainda está por vir. Nos 20 anos de grande consumo, continuamos a dar voz a quem molda o setor, com visão, responsabilidade e ambição. Vemos e ouviremos em breve. Muito obrigado e até já.